Continuando o estudo de escatologia, sem mais delongas, sem mais introduções, porquês e como estudar escatologia, vamos falar sobre os dominadores deste mundo. Não vamos falar, por enquanto, sobre principados e potestades, anjos caídos, demônios, nem sobre Satanás. Portanto, não iremos começar com as regiões celestes, com as criaturas rebeldes da alta cúpula que influenciam as regiões terrenas. Mas vamos começar com as criaturas daqui de baixo, que recebem as ordens destes seres e as executam. A intenção no estudo é começar do nível humano ou humano hibridizado e partir adiante para o nível das criaturas espirituais, do físico para o metafísico, do natural para o sobrenatural, do patente para o latente, daquilo que a gente pode ver em atuação em nossos dias para aquilo que nós não podemos ver por enquanto. Por isso, nós vamos precisar adentrar na história. É impossível compreender o presente sem entender o passado. E mais, quem não conhece a história está condenado a cometer os mesmos erros do passado. É um erro crasso de quem ensina escatologia sair logo falando sobre atualidades, sair falando de nomes como Donald Trump, Barack Obama, os papas, presidentes americanos, União Europeia, a ONU, Organização das Nações Unidas, ou até sair falando de geopolítica sem se fundamentar na história. A atitude de não se fundamentar na história só vai gerar pânico, terror psicológico e mais confusão ainda na mente de quem não conhece a história. Porque o novo ouvinte de escatologia, ele não tem um chão sólido aonde pisar, né? Então a história é esse chão aonde pode se pisar e ela nos impede de sair por aí fazendo declarações enevoadas. Portanto, escatologia sem história é como pisar nas nuvens. Por outro lado, conhecer a história nos permitirá compreender com seriedade e clareza o rumo dos acontecimentos atuais. Mas antes de adentrarmos na história, vamos a 1 João, capítulo 5, versículo 19, para demonstrarmos uma base bíblica do assunto aos irmãos mais ortodoxos. O texto diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A imagem que o cidadão comum tem com respeito ao mundo não é a que esse versículo mostra. Os noticiários e as fontes de informação primárias que as pessoas têm acesso mostram um mundo com países desenvolvidos, outros subdesenvolvidos, primeiro mundo, terceiro mundo e etc. Que a fonte da desigualdade é a falta de recursos ou a má administração deles, né? Que determinado país não avança porque os seus presidentes foram corruptos, que existe fome em muitos lugares porque aqueles que têm muito não querem repartir o que têm, que existem doenças sem cura e que estão buscando para o bem da humanidade desenvolver essas curas, ainda que isso causaria um enorme prejuízo para a indústria farmacêutica. Tudo é apresentado como fruto de uma casualidade e da má vontade humana. E o homem é sempre o problema. Sempre o homem é o culpado no fim das contas. A grande ilusão para o ser humano é viver como se esse mundo um dia fosse melhorar, como se houvesse possibilidade de tudo melhorar a favor do ser humano. Que esse mundo condenado um dia se tornaria em um paraíso idílico, onde o homem tornaria em realidade todos os seus mais íntimos desejos, sejam eles quais forem. Um paraíso sem Deus e sem regras. É essa, infelizmente, a esperança de muitas pessoas.
Já, entretanto, tornar isso possível por si só é algo considerado impossível. A população já chegou em um estágio onde não consegue sequer tomar conta de si mesma e entrega sua confiança e vidas na mão dos governantes do Estado que parecem controlar e conhecer tudo, de tudo, e os encargos sobre a classe inferior escrava os torna inadequados para fazer qualquer coisa. Por isso a humanidade aguarda por um líder mundial que se posicione a favor destes anseios mútuos e os execute para o bem de todos, entre aspas. No entanto, o versículo bíblico de 1 João mostra claramente que a fonte dos problemas no mundo não é o que se tem dito. À luz de 1 João, o que se tem dito e vivenciado não é a verdade. É uma espécie de matrix. Em 1 João, a inferência de uma personalidade maligna por trás do mundo, que o mundo é governado por ele, jaz nele, de forma que o maligno e o mundo são indissociáveis, são inseparáveis. O mundo que é apresentado é um mundo separado, dissociado do maligno. É um mundo onde o maligno não existe, onde a ideia de uma personalidade maligna é apenas uma fantasia e fruto de pensamentos retrógrados ou supersticiosos. Falar sobre o maligno nos dias de hoje é pedir para ser ridicularizado. Mas se de fato o maligno existe e tem poder de atuação no mundo físico, possuindo ainda más intenções para com seres humanos, não podendo ser visto aos olhos deles e também não podendo ser comprovado cientificamente para os mais céticos, que tem na ciência a única base de comprovação de existência ou inexistência de algo ou alguém, podemos concluir que grande atuação ele terá, ainda que a atuação dele seja de maneira indireta através de alguns subordinados, que por sua vez possuem outros subordinados e assim sucessivamente, de maneira que se forma uma enorme cadeia de atuação maligna abrangente o suficiente por toda a Terra, afetando a todos os seres humanos. É sobre esses subordinados que vamos falar. Eles estão descritos em Efésios, capítulo 6, versículo 12. São chamados dominadores deste mundo tenebroso. A palavra de Deus menciona que o mundo possui dominadores. E claramente por meio da história humana, nós vemos esses dominadores. E isso não é de hoje. O Salmo 2 explicita com muita clareza que já nos dias do salmista já havia essa dominação do mundo. Vale a pena ler o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Presta atenção no versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra.
Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bom, é interessante que o versículo 2 menciona claramente que essa terra tem reis e que essa terra tem príncipes e que esses se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Interessante que a conspiração da parte deles na Bíblia não é uma teoria, mas é algo real, é uma conspiração verdadeira. Então, de fato, hoje nós também podemos inferir com certeza, clareza, que existem muitas e muitas teorias da conspiração. Só que o fato de haver tanto teorias da conspiração e haver conspirações reais e verdadeiras, aos olhos da pessoa mais leiga, a atitude natural vai ser colocar tudo dentro do mesmo pacote, considerar tudo areia do mesmo saco e confunde ambas as coisas. No fim acaba banalizando tudo e cada vez mais essas pessoas leigas no assunto vão se tornando céticos a respeito desse assunto de conspirações e também vai se tornando intolerante para com quem fala do assunto. E por que também a gente não pode inferir de que as teorias da conspiração também não provenham da mesma fonte pelas quais vêm as próprias verdadeiras conspirações? Assim, com uma população leiga e intolerante no assunto, não haveria qualquer impeditivo para qualquer objetivo que, da parte dos que conspiram, gostariam de perpetrar. Então, de fato, para quem pesquisa, para quem quer se aprofundar no assunto e não é leigo, vai saber que sim, existem conspirações que se comprovaram na história. E também há teorias da conspiração que jamais se tornaram realidade. Mas tudo isso segue um padrão. Agora, voltando ao texto bíblico, é interessante que tanto esses reis e os príncipes da terra que conspiram contra Deus, o objetivo deles no versículo 3 é claro. Eles se sentem de uma certa forma presos, senão eles não diriam que querem sacudir deles as algemas. Então esse reinado deles é um reinado sem sabor. É um reinado onde eles ainda se sentem enlaçados. E todo o objetivo da conspiração ou conspirações que possa advir deles vai ser com esse objetivo, de romper os laços e sacudir as algemas deles, sejam quais forem essas algemas ou laços. Muitas seitas gnósticas do passado inferiam que, para que a pessoa pudesse libertar-se daquilo que aprende nesse mundo, da matéria, ela precisava fazer jejum de certos alimentos, jejum de relações sexuais. Outras seitas gnósticas pendiam para o outro extremo, de libertinagem, permitindo tudo, pois acreditava-se que a matéria era a mais sem solução. Então, todos os tipos de perversões sexuais e glutonarias eram atos comuns praticados por eles, pois acreditavam que dessa forma conseguiriam se libertar do invólucro carnal. Todavia, voltemos ao versículo 4 do Salmo 2. É um dos únicos versículos que menciona a ironia divina, o riso divino. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Eles sequer, os reis da terra, os príncipes sequer são motivo de preocupação, mas são motivos de riso, pois o reinado deles é sem sabor e está com os dias contados.
pois claramente Deus diz que já escolheu o seu rei que governará as nações com vara de ferro, e no final ainda há uma clara advertência aos reis da terra: beijai o filho para que se não irrite. O beijo é um símbolo de reconciliação. Então, beijar significa reconciliar-se com o filho. Então, o apelo divino a eles, no final do salmo, é para que eles reconciliem-se com o filho antes que eles não pereçam no caminho e que a ira do filho não se inflame contra eles. Bom, tendo concluído o Salmo 2, ainda que numa abordagem totalmente superficial, vamos partir para o que a história nos diz sobre estes governadores. O que irá ser narrado a seguir é do livro Maçonaria, do Outro Lado da Luz, do irmão William Scobellen. Esse irmão esteve envolvido em sociedades secretas e traz neste livro alguns conteúdos históricos que são de extrema relevância para o nosso estudo, conteúdos estes que não estão disponíveis ao cidadão comum, mas que estão apenas disponíveis em círculos mais íntimos destas sociedades secretas. Estes conteúdos nos trazem alguns elos perdidos da história que comumente nos é contada. Esta é só a primeira peça do quebra-cabeça que iremos montar a partir daqui. Mais adiante colocaremos as outras peças neste quebra-cabeça a fim de conseguirmos juntar as peças que temos e podemos ter uma visão do quadro atual. A linhagem da maçonaria pode ser traçada até Nimrod. Ele foi o pai de todas as religiões de mistério envolvendo a morte e a ressurreição de um Deus sexual. Contudo, de acordo com eruditos maçons, o mais antigo, 500 anos antes de Cristo, surgimento de uma sociedade secreta de construtores verdadeiramente semelhante aos maçons ocorreria com os artífices dionisíacos. Artífice é outra palavra para construtor. Dionísio foi o deus grego chifrudo do vinho e da maluquice, e foi um deus morto e ressuscitado, concebido por uma virgem, que foi engravidada por um deus, Zeus. Os ritos dionisíacos tinham muito em comum com os sabás das feiticeiras e com a maçonaria, incluindo encenação de morte e ressurreição, juramentos e ameaça de morte. A escola pitagórica também merece ser mencionada. Os rituais maçônicos referem-se ao filósofo e matemático Pitágoras, que viveu de 582 a 507 a.C. Como antigo amigo e irmão dos maçons, Pitágoras foi um gênio, mas também era ocultista, um produto da cultura grega pagã. Ele foi o fundador de uma fraternidade que acreditava em reencarnação. Outra fonte da maçonaria pode ser traçada no Oriente Médio, perto do sítio de Nínive e da moderna Bagdá. Um grupo chamado os Iézides adoravam o anjo pavão, e como os maçons tinham camadas de segredos dentro de sua fé, aparentemente ninguém sabe quão antiga era a seita Iézide, mas a perseguição pelos muçulmanos começou no século XIII. O nome secreto do seu deus era Shaitã, a palavra árabe para Satanás. É uma variação do hebraico Ha-Satã, usado em Jó, capítulo 1, versículo 6, com referência a Satanás. O pavão era o símbolo de Shaitã por causa de seu orgulho. Só restaram fragmentos dos seus escritos. Parece que eles foram adoradores descarados de Satanás, apesar de que não há evidência de que tenham realizado sacrifícios humanos, como fizeram alguns dos cultos de mistério. Alguns especulam
que os Iézides podem de algum modo estar envolvidos com o próximo elo nessa corrente bizarra, o culto de Hassan e Sabá. Hassan e Sabá foi uma das figuras mais intrigantes da história, chamado de o Velho Homem das Montanhas. Foi um líder na heresia islâmica chamada Ismaelianismo. O islamismo estava arrebentando com o fanatismo e ser um herege era ser executado com a espada. Hassan era esperto e percebeu que os muçulmanos mais ortodoxos estavam em maior número. Ele sabia que a única maneira de vencer seria pela subversão. Ele criou uma ordem de soldados de elite com drogas, especialmente o haxixe e o que chamaríamos hoje de programação mental. Esses homens programados estavam desejosos de morrer pelo seu novo mestre. A ordem de Hassan era chamada Hashishim ou assassinos. A palavra assassino deriva diretamente dele. Ele foi um gênio maligno que parece ter inventado muitas das nossas técnicas modernas de espionagem, em especial a toupeira. Ele enterrava seus homens em abrigos profundos nas cortes do inimigo e anos depois, em resposta a um sinal, a toupeira enterrava a adaga encurvada dos assassinos no coração do alvo. Quando Hassan morreu, ele deixou para trás uma herança extraordinária, porque houve uma polinização cruzada entre as suas ideias e as ideias dos seus equivalentes europeus, os cavaleiros templários. Como ratos que transportam moléstias, os templários voltaram para a Europa com os segredos de Hassan e lá eles se espalharam como um incêndio. Os templários são uma curiosidade fascinante, tanto que excitaram o interesse de mais pessoas através dos séculos do que qualquer outra ordem militar. Sua verdadeira história é controvertida e suas explorações alcançaram do nobre ao depravado. Nenhuma história dos francos maçons poderia ser compreendida sem os templários. Curiosamente, os templários também inspiraram o interesse de uma hoste incrível de ocultistas, bruxas, satanistas e outras pessoas estranhas. Os templários começaram com uma ideia nobre: proteger peregrinos em sua viagem para a Terra Santa durante as cruzadas. Os cavaleiros pobres do Templo de Salomão, conforme eram conhecidos, começaram em 1118 com uma ordem de monges guerreiros. Seu primeiro grande mestre, observe o título, foi Hugues de Payens. Dessemelhante de outras ordens de cavalaria, os templários eram monges e votos eram obrigatórios. Foi a primeira vez na história que soldados deveriam viver como monges. Parte da razão do seu nome origina-se de haverem construído sua sede no sítio que, segundo se crê, é o lugar do Templo de Jerusalém, um lugar-chave na lenda maçônica. Todavia as coisas azedaram. A ordem tornou-se muito rica e corrupta. Os templários estabeleceram-se como a instituição mais poderosa da cristandade, provavelmente a instituição mais poderosa de toda a Europa, igualada, mas não ultrapassada pelo papado. Então, em 1291 veio o desastre. Os cruzados foram derrotados e os templários foram afastados. Os templários eram combatentes que não tinham nenhuma batalha para lutar. Aparentemente, eles voltaram vencidos de uma guerra longa e impopular numa terra distante. Seu moral não estava alto, mas eles voltaram à Europa com uma fortuna incrível, um sistema de guarnições militares e as melhores frotas do mundo. Eles suscitaram a ira de Filipe IV da França, um dos reis mais poderosos da Europa.
Este tinha conseguido matar um papa, envenenar um segundo e instalar o sucessor que escolhera, Clemente V. Aí ele tomou o papado, trancou e guardou a tiara papal fora de Roma e a deixou em Avignon, na França. Filipe temia os templários, mas estava determinado a ficar com a sua fortuna. Confiando em que seu papinha de estimação cooperaria, o repreendeu todos os templários franceses. Na alvorada da sexta-feira, 13 de outubro de 1307, os ataques começaram. Todas as propriedades que pertenciam aos templários foram conquistadas. Apesar de que a maioria dos templários foi presa, sua riqueza jamais foi encontrada. Aparentemente a ordem sabia que o ataque se aproximava, pois o grande mestre Jacques de Molay queimou muitos dos livros da ordem. Juramentos hórridos de sigilo guardaram a natureza dos verdadeiros ritos dos templários. Esta falta de fontes de material é que criou a controvérsia. Sob Filipe, muitos dos cavaleiros foram torturados. Evidentemente, qualquer confissão extraída sob tortura deve ser considerada com suspeita. Não obstante, há certas coincidências que levam a pensar que pode haver um núcleo de verdade em algumas das confissões. Os templários foram acusados de praticar magia negra, pederastia, homossexualismo, assassinato de bebês, blasfemar o nome de Jesus e dar beijos obscenos mútuos. Frequentemente menciona-se também a alegação de que os templários adoravam um ídolo misterioso chamado Baphomet. Este ídolo foi descrito de vários modos: um homem com cabeça de bode, uma cabeça com 3 faces ou uma cabeça barbuda, que ensinava aos cavaleiros da ordem segredos mágicos. Uma teoria comum para a origem do Baphomet é que é uma variação do nome de Muhammad, Maomé. Mesmo essa sendo a explicação que menos incomoda, ainda é muito preocupante. Adorar Maomé seria traição tanto política quanto espiritual. A segunda explicação é que o nome seja um tipo da charada, chamado Notaricon. É a forma que os cabalistas, magos cerimoniais, usam para escrever as palavras ao contrário e com acrônimos. Pelo Notaricon, Baphomet é Tem O-H-P-A-B. Em latim significaria Templi Omnium Hominum Pacis Abbas, ou Pai do Templo da Paz de todos os homens. Isso não soa mal, exceto pelo contexto da era em que se encontra, pois cavaleiros no meio de uma guerra religiosa adorando uma estranha cabeça falante chamada de Pai do Templo da Paz de todos os homens de fato soa estranho, especialmente quando olhamos para a franco-maçonaria, um movimento da nova era e as suas doutrinas da paternidade de Deus e da fraternidade de homens. Um dos principais místicos muçulmanos, Idris Shah, afirma que Baphomet deriva-se da palavra árabe Abu Fihamat, que significa pai do entendimento. Isso se encaixa bem com a teoria de que os templários eram sobreviventes de uma seita gnóstica do Oriente Médio de adoradores do falo, que acreditavam na salvação através da gnose, ou do conhecimento. Outra teoria apresentada é que o nome é realmente Baphomitras, significando pai Mitra. Mitra foi um deus sol adorado em Roma na época do início do cristianismo. Ele era considerado rival de Jesus e seu nascimento ocorreu em 25 de dezembro. Mitra era representado como um homem com a cabeça de um touro ou como um matador de touro, e havia uma versão do ídolo como um homem com cabeça de bode. O franco-maçom
satanista e pervertido Aleister Crowley tomou para si o nome Baphomet quando assumiu a liderança da organização ocultista maçônica Otto, Ordem dos Templários do Oriente. Crowley escreveu que Baphomet representava um tipo de deus fálico. Kenneth Grant, o moderno líder mundial da Otto, afirma que o Baphomet esconde a fórmula da magia homossexual dos Templários. Outro ocultista respeitado mundialmente na última geração, o falecido Dion Fortune, disse que o Baphomet representa uma prática que, na sua forma mais baixa, foi uma das causas da degeneração dos mistérios gregos. Um erudito maçônico, Manly Perhal, identifica claramente o Baphomet com o bode de Mendes, satânico, provavelmente a mais bem conhecida representação de Lúcifer em todo o ocultismo. Ele diz que eles provavelmente o obtiveram dos árabes. As acusações que a Inquisição fez contra a Ordem em 1308 dizem que eles adoravam uma cabeça que tinha o poder de tornar a terra fértil. Essas qualidades da cabeça encaixavam-se com a antiga adoração druida da cabeça separada à cabeça de Bran, o Bendito, um deus que aparece num poema galês, o Mabinogion. Eles encaixam certinho no panteão da bruxaria celta, especialmente quanto às suas características de trazer a fertilidade. Baphomet é outro nome do deus das bruxas, que é também o deus dos templários. Este deus é também conhecido como deus chifrudo, porque é frequentemente mostrado com chifres ou com a aparência de um animal de chifres, cervo, bode ou touro. Este deus é adorado hoje em conciliábulos de todo o mundo e pode ser um dos ídolos mais antigos da história. Pinturas nas cavernas de Ariège, na França, mostram o xamã ou feiticeiro vestindo um traje com chifres. Até mesmo Nimrod é frequentemente mostrado usando uma máscara ritual com chifres. Outra forma muito comum do deus das bruxas nas Ilhas Britânicas é o chamado Homem Verde. Esta figura geralmente tem uma cabeça verde com vinhas saindo de sua boca e nunca tem um corpo. As semelhanças aqui são muito impressionantes para ser meramente coincidência. É importante lembrar que os sacerdotes originais da Grã-Bretanha pagã eram os druidas e que eles tinham as chamadas universidades bardas, uma espécie de seminário satânico, por toda a França, a Grã-Bretanha e o Mediterrâneo quase 1000 anos antes da chegada dos Templários. Como veremos, a influência dos Templários também foi grande nas Ilhas Britânicas. Uma das acusações mais sérias e mais incríveis arremessadas contra os Templários é que eles negavam Jesus como parte dos seus rituais de iniciação. Visto que supostamente a ordem era cristã, jurava defender os lugares santos em Jerusalém e proteger os peregrinos. Como eles poderiam estar envolvidos em algo blasfemo? Surpreendentemente, uma confissão-chave desse tipo de negação não foi extraída sob tortura, mas no lugar de reunião ligeiramente mais civilizado da Inglaterra. Pode ser que nunca saibamos a plena extensão de verdade ou de falsidade das acusações contra os templários. Muitos dos cavaleiros preferiram ser queimados na estaca do que confessar essas coisas. Em 1314, o grande mestre Jacques de Molay enfrentou o mesmo destino, negando todas as acusações. A lenda diz que, quando ele estava sendo executado, manteve que era inocente e proclamou que tanto o rei Filipe e o Papa morreriam dentro de 1 ano. A maldição funcionou, pois tanto o rei quanto o Papa de fato morreram dentro do ano. Se maldição foi simplesmente um apelo para a justiça divina ou um verdadeiro ato de bruxaria, é uma pergunta sem resposta. Tampouco as mortes das duas potestades podem ser atribuídas com alguma segurança ao sobrenatural. Se os templários tinham uma aliança com os Hashishim,
podem ter selecionado alguma técnica de assassinato. É, portanto, possível que tanto o rei quanto o papa tenham sido assassinados para continuar a lenda do poder formidável dos templários, até mesmo além do túmulo. Se essa era a intenção, foi bem sucedida, muito além dos sonhos mais alucinados de qualquer um. Os templários têm sido um dos assuntos mais duradouros nas sociedades secretas e nas ordens ocultas até hoje. No entanto, há mais um elemento a ser acrescentado na história. Os historiadores maçônicos admitem uma conexão com os Rosa-Cruzes. Quase todos concordam que a franco-maçonaria deve muito a certas sociedades ocultas ou grupos que floresceram, geralmente em segredo, durante a Idade Média tardia. Os principais dentre eles foram os Rosa-Cruzes e os Cavaleiros Templários. Alguém pode achar que é forçada qualquer ligação entre os Templários e a franco-maçonaria, mas os elos entre as duas sociedades secretas são mais do que conjectura. Tem 800 anos de idade. Por exemplo, o velho castelo templário de Atlit foi desenterrado na Terra Santa. O castelo foi construído em 1218 e abandonado em 1291. Algumas das lápides continham sinais, um esquadro de pedreiro, uma pedra de prumo e um martelo de montagem. Dentre os túmulos que têm símbolos maçônicos, só há 2 outros mais antigos. Nenhuma instituição tão poderosa quanto os templários poderia simplesmente evaporar. Alguns autores especulam que alguns dos templários acabaram na Escócia, onde suas tradições tornaram-se parte do desenvolvimento do assim chamado rito escocês da maçonaria. Surgiram rapidamente imitadores dos templários. O mais notável deles foi a Ordem da Liga. Em 1348, poucos anos depois da queda dos Templários, Edward III da Inglaterra criou esta ordem que existe até hoje. Há uma lenda por trás da fundação da Ordem da Liga por Edward. Supostamente o rei estava dançando com uma senhora na presença de sua corte. De repente, a liga da senhora caiu no chão. O incidente chocou a corte e toda a dança cessou. Edward galantemente ajoelhou-se e colocou a liga em sua própria perna, dizendo: Honi soit qui mal y pense, que significa vergonha para aquele que pensar mal disso. Em honra da ocasião, o rei fundou a Ordem da Liga, e a frase que disse veio a ser seu lema. Ele criou a ordem com 26 cavaleiros, 13 vezes 2. Esse evento, um tanto estranho, torna-se mais estranho ainda quando alguém se dá conta de que no século XIV as pessoas não se chocavam com as roupas de baixo das senhoras. Essa era uma tumultuosa Inglaterra semi-pagã, e aquela liga causou escândalo por uma razão inteiramente diferente. A liga era, e ainda é, o símbolo da sumo-sacerdotisa das bruxas. Quando uma sumo-sacerdotisa torna-se uma bruxa-rainha, isso é, quando seu conciliábulo de bruxas divide-se, gerando outro com as suas próprias sacerdotisas, ela adquire uma fivela de prata com a forma da lua em quarto crescente, para sua liga. Para cada conciliábulo criado após isso, uma nova fivela é acrescentada. Alguns historiadores especulam que a senhora com a qual Edward estava dançando era uma bruxa rainha. Caindo sua liga numa corte de professos cristãos seria a ocasião para que a mulher fosse presa. Por expressar aprovação, Edward deu sua bênção à senhora e à sua religião. Ele pode ter desejado dizer: vergonha para aquele que pensar mal da feiticeira ou da feitiçaria, o que é sustentado pela escolha do rei de 2 grupos de 13 cavaleiros, sendo 13 tanto o tamanho de um conciliábulo quanto o número de festas lunares, sabbats, num dado ano. Até hoje o monarca da Inglaterra é o chefe da Ordem da Liga, bem como o patrono da maçonaria.
E quando vestido com todos os trajes da ordem, veste um manto com 168 ligas, além de uma realmente vestida na sua perna. Isso soma 169, 13 vezes 13. A rainha da Inglaterra pode, conscientemente ou inconscientemente, ser a bruxa rainha da sua nação. O que aconteceu com os ensinos secretos da Ordem dos Templários em meio a todas essas cópias? Onde foi acabar essa estranha mistura do cristianismo, dos Hashishim e dos Yézidis? Seguindo uma linha que é tecida por toda a história da estrutura subjacente da maçonaria, vemos que suas pontas têm duas ideias comuns: incorporação dos elementos das religiões de mistério, especialmente a ideia de um deus herói que é morto e ressuscitado por um poder oculto, e a ideia de uma fraternidade oculta com segredos, desde a antiguidade. Ser membro nessa fraternidade era possível apenas após uma perigosa iniciação. Quanto à história e às lendas ocultas, o mais nítido sucessor imediato da verdadeira herança dos templários é a fraternidade iniciada por um homem misterioso ou mítico, conhecido como Christian Rosenkreutz. O primeiro traço de sua fraternidade surge 3 séculos após a dissolução dos Templários. Em 1614 surgiu um tratado chamado Fama Fraternitatis, a declaração da digna ordem da Rósea Cruz. Esse tratado narra a história de como Rosenkreutz, um nobre germânico, fundou a ordem no século XIV, após viajar e estudar ocultismo no Oriente Médio. Com seus primeiros 4 seguidores, Christian Rosenkreutz fundou a Fraternidade da Rosa Cruz. Eles construíram uma sede chamada a Casa do Espírito Santo, onde todos os membros reuniam-se anualmente. Christian Rosenkreutz morreu na idade madura de 150 anos porque quis. Antes da sua morte, ele modelou sua sabedoria oculta numa organização secreta que deveria existir por todos os séculos posteriores para salvar a humanidade. Esta sociedade era secreta porque tinha poder para curar. Ele foi sepultado numa caverna da Casa do Espírito Santo. O relato do tratado afirma que um dos discípulos de Christian Rosenkreutz descobriu sua tumba em 1604 e descobriu inscrições estranhas e um manuscrito escrito com letras douradas. Sobre a porta da caverna havia uma inscrição que foi interpretada como: "Em 120 anos eu voltarei". No interior da caverna ele encontrou depositado um corpo perfeitamente conservado, vestido com as roupas dos Rosa-Cruzes. A descoberta do túmulo de Christian Rosenkreutz supostamente introduziu uma nova era. Os membros dessa fraternidade secreta foram chamados de Rosa-Cruzes. Eles afirmavam que nunca sentiam fome, que tinham poder oculto e que tinham tido também acesso a segredos perdidos da ciência e da medicina. Esse é o núcleo do mito Rosa Cruz, assim como a lenda de Irã é o âmago da lenda maçônica. Após o aparecimento desse tratado, surgiu uma mania de literaturas Rosa Cruzes em toda a Europa. Grande parte dela era fraudulenta, contudo um item merece a nossa atenção. Em 1616 surgiu um livro intitulado O Casamento Químico de Christian Rosenkreutz. Apesar de ser alegadamente narrado por Christian Rosenkreutz, seu autor foi um erudito, Tübingen Johann, chamado Valentin Andrai, nascido em 1586. O livro é a alegoria oculta de um casamento no qual alguns dos convidados são assassinados e trazidos novamente à vida através da alquimia. Uma das personagens principais é uma mulher misteriosa chamada Virgo Lucífera. Seu nome significa Virgem de Lúcifer. O documento é tanto uma iniciação quanto uma alegoria da transformação alquímica. A alquimia é vital para o entendimento das profundezas do mal, dos quais descende a franco-maçonaria. Todavia, a alquimia é um assunto complicado.
Tudo o que precisamos saber para os nossos propósitos é que, tanto para os Rosacruzes quanto para os maçons, a alquimia era o meio de produzir a pedra filosofal, que lhes daria a imortalidade. Ela os capacitaria a viver para sempre. Para os alquimistas, a vida eterna que buscavam era a imortalidade física real, uma paródia blasfema da vida eterna que Jesus oferece.